esforço, dedicação, nós passamos por obstáculos. Assim também para nós nos mantermos firmes, né, e evitarmos qualquer perigo e realizarmos os esforços indispensáveis na execução da vontade de Deus, é necessária uma notável firmeza da alma. Mas nós já vimos que as virtudes, elas estão então nas nossas capacidades humanas. E para alcançar a salvação, então nós precisamos do dom da fortaleza, que ele infunde uma confiança tal na alma que São Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vemos que a medida do tudo posso, ninguém pode tudo, só Deus, né? Então vai ver que esse tudo posso naquele que me fortalece não é mais uma medida humana, é uma medida divina. E por isso que ela transcende a virtude, né? É a medida do dom da fortaleza, é a força divina. Então é aquela firmeza necessária para superar todas as dificuldades e evitar todo perigo. É a confiança que nos traz paz, mesmo em meio às dificuldades, perigos e lutas. E para quem já viu aquela ode de São Francisco de Assis, a ode da alegria, não sei se alguém conhece, que ele vai passeando com um irmão dele, eles estão indo para um convento, e ele pergunta: aonde que está a alegria, né? E daí ele vai dizendo que a alegria não está em grande conhecimento das coisas, em ter o dom dos milagres, e em ter todos os reinos, em ter toda a sabedoria, em ter toda a inteligência, né? E daí ele vai dizendo que a sabedoria está em sofrer por amor a Deus, porque ali ele estaria unido a Cristo. Claro que eu não sei explicar direito, né? Teria que ler a Ode da Alegria, mas leiam, é bem interessante, é bem legal de ler, porque realmente é uma profundidade. Né? Então é esse dom assim, que deseja que mesmo nas maiores dificuldades, ele não perde nunca a confiança em Deus, e inclusive leva a ter alegria no sofrimento, que para nós, digamos, a gente já vê que já não é uma norma humana, né? Ter alegria no sofrimento. A gente sempre quer um pouquinho de açúcar e mel no sofrimento, né? Umas consolações. Então, no primeiro grau do dom da fortaleza, nós podemos realizar tudo o que é absolutamente necessário para a salvação da nossa alma. Então, aqui seja tudo aquilo que Deus ordena, tudo que é a ordem de Deus. Já no segundo grau, o nosso espírito adquire uma firmeza superior, não só para cumprir aquilo que é necessário, mas também as coisas que são de conselho, né? Conforme os deveres e espíritos de cada alma e conforme o estado que Deus os colocou. Então, não só mais os deveres que Deus ordena, mas também os de conselho. Tá? E no terceiro grau, então, que é onde aparece essa confiança, né? E essa paz inalterável. Ou seja, mesmo diante das maiores dificuldades, né? Essa confiança em Deus. Então esses são os dois dons que estão na nossa sensibilidade. Agora o terceiro dom é o dom da piedade, que é o que está na nossa vontade. Então ele dispõe a nossa vontade, ordena e dispõe as nossas relações com os demais. Ele está centrado na virtude da justiça. Piedade e justiça. Só que, enquanto a justiça ela leva em conta aquilo que é devido, né? Até a gente diz, né? Dar aquilo que lhe é devido, né? Dar aquilo que lhe é devido, tudo que lhe é devido. Santo Agostinho vai dizer também em relação à justiça, né? A cada um você deve dar aquilo que lhe é devido. Isso está relacionado à justiça. Então, ela leva em conta aquilo que é a dívida, né? Que é a nossa dívida. Mesmo que em desigualdade, né? A gente vê que a dívida com Deus ela é impagável, mas mesmo assim a gente tem digamos, a virtude da religião, né? Dar a Deus o que é de Deus, mas a gente dá num limite humano. Já a piedade, a norma dela não é a dívida adquirida, mas ela vê a Deus como um pai. Então ela tem um afeto filial com Deus. Então ela se ocupa de tudo que é para a sua maior honra e glória. Santo Inácio de Loyola que dizia, né, o lema dele era tudo para a maior glória de Deus. Então ele se ocupava
de Deus. Então é um afeto filial, não mais um pagamento de uma dívida para com Deus, mas uma ação da nossa vontade pelo afeto. Então esse dom nos faz cumprir de maneira mais atenta os deveres para com Deus e também para com os nossos irmãos, principalmente os nossos pais, parentes, inclusive a nossa pátria. Então não são limitadas pelo parâmetro de justiça, mas por um imenso afeto. Se entrega a Deus e aos demais sem reservas, com generosidade, amplitude de amor sobrenatural e divino. Então, no primeiro grau, a alma se entrega generosamente aos outros, então com generosidade. No segundo grau, essa generosidade já transcende o oferecimento supérfluo e estende-se até o essencial. E no terceiro, ela já está disposta a sacrificar tudo, entrega-se sem reservas pelos demais. Então tem até uma passagem de São Paulo, ali em aos Coríntios, que ele diz: de muita boa vontade eu daria o que é meu, e me daria a mim mesmo pelas vossas almas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz, né, que passaria a vida dela no céu dela no inferno para salvar almas, né? Então é um dom de si, é um dom sem reservas de si. Esse é o dom da piedade. Tá. Então, agora nós vamos passar para os dons intelectuais, que são 4. Então, na nossa capacidade, na nossa faculdade superior, que é a inteligência, Deus colocou 4 dons, exatamente para aperfeiçoar a nossa inteligência e introduzir-nos no conhecimento sobrenatural. Esses dons intelectuais, eles correspondem a 4 hábitos intelectuais. Então, porque sempre as coisas da ordem sobrenatural, elas pressupõem a natureza, a ordem natural das coisas. Tá. Então, esses 4 hábitos intelectuais são dos primeiros princípios, não sei se eu falo muito isso, eu acho que os primeiros princípios, que está relacionado depois ao dom do entendimento. Os primeiros princípios é o da identidade, do não contradição e do terceiro excluído. O que é isso? Os primeiros princípios. Então, é como você conhece as coisas, né? O entendimento das coisas, a identidade, aquilo que é. O da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser. E do terceiro excluído é que ele diz que uma proposição não pode ser falsa e verdadeira. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Não precisaria ter uma terceira para justificá-la. Tá, então esse é um dos primeiros princípios. Então quando você começa esse conhecimento, né, o entendimento, digamos assim, está relacionado a esses primeiros princípios. Depois o da ciência, também está relacionado com todos da inteligência, né, digamos assim, eles são separados, mas unidos, né, cada um tem uma característica, mas de qualquer forma eles operam juntos. O da ciência é o conhecimento das coisas pelas causas, e daí o dom é ciência também. Tá, o dom, tanto o hábito intelectual quanto o dom. Depois o hábito intelectual da sabedoria é a ciência pelas causas mais altas, tá? Então, considerando o fim último das coisas. Então, o dom é o hábito, é a sabedoria, o dom é sabedoria. Esses dois têm o mesmo nome, da ciência e da sabedoria. E o da prudência é o que aplica os princípios especulativos que a gente diz, a ordem prática. Ou seja, é um dom que nos ajuda a tomar ações, atitudes, tá? Então, são 4 dons intelectuais e 4 dons do Espírito Santo. Então, os dons do Espírito Santo, do entendimento, da ciência, da sabedoria e do conselho. Tá? São os 4 dons intelectuais. São 7 dons? Sim, falei 3 já, né? Falei do temor de Deus. Falei muito. Não, são 4 agora, esses últimos são 4. Não, eu falei que são 4 hábitos intelectuais. Os hábitos intelectuais são relacionados à nossa capacidade natural, né? Que é o do conhecer. A gente tem uma capacidade natural de conhecer, que é o dom, que é o hábito da ciência, da nossa inteligência. E tem o dom da ciência. O dos primeiros princípios vai estar relacionado ao dom do entendimento, ao da sabedoria e da prudência do conselho. Muito confuso. É difícil, mas a gente vai começar. Hã? Você começar. Tá. Então vamos lá. Os dons intelectuais, eles se fundamentam na fé.
que é uma virtude, pela qual nós conhecemos tudo que Deus nos revela pela sua autoridade. Porém, então aqui a gente conhece pela fé, a gente acredita naquilo pela autoridade da igreja, pela autoridade de Deus. Então existe a virtude da fé. Eu acredito, tá? Porque Deus está escrito, Deus se revelou, Deus disse que é. Agora, o dom intelectual, ele nos faz penetrar na profundidade dessas verdades. Então, a partir daí, nós temos um conhecimento mais profundo e íntimo sobre essas verdades. Né? O São Tomás de Aquino ele vai dizer que nós temos duas maneiras de conhecer. Uma seria pelo raciocínio, então, seria aquela luz intelectual, aquele que vai dando assim quando a gente escuta uma palestra, quando a gente lê um livro, quando a gente medita sobre alguma coisa. Então vão iluminando essas verdades, né? Então pelo raciocínio. E outra forma de conhecer é por experiência íntima. Então que brota do amor. Nós conhecemos as coisas divinas por íntima experiência delas, por união com Deus. Então ele compara até, não São Tomás de Aquino no livro, ele compara que seria assim como nós temos o conceito de um fruto, por exemplo. Nós conhecemos todas as características daquele fruto, sabemos a sua forma, conhecemos intelectualmente, né? Conhecemos qual que é a sua textura, qual que é o seu sabor, qual que é a época do ano que ele dá. Nós temos todo aquele conhecimento espiritual, aquele conhecimento intelectual sobre aquele fruto. Se ele é ácido, se ele é doce. Então, esse seria o conhecimento pelo raciocínio, né? Pelas nossas capacidades, digamos assim. E já o conhecimento por experiência seria aquele que tu tem quando tu experimenta o fruto. Né? E esse é um dom do Espírito Santo. É aquele conhecimento por intuição, por experiência. É um conhecimento que brota do amor, da união com Deus. Então, dentre esses dons, aqui a gente vai começar então pelo dom do conselho. Tá? O dom do conselho, então, ele se fundamenta na virtude da prudência. E ele direciona tanto os dons do temor, da fortaleza e da piedade. Então, assim como nós, antes de realizarmos algumas ações, a nossa inteligência ela vai operar para verificar se é conveniente, se nós devemos realizar naquela circunstância. Às vezes a gente pode nem se dar conta disso, mas a nossa inteligência está sempre operando. Mas quando tem uma situação mais específica na nossa vida, assim, uma situação mais difícil, a gente acaba realmente meditando sobre aquilo, né, para tomar uma decisão mais acertada. E às vezes até nós precisamos pedir um conselho para alguém, né? Se a gente está em dúvida em relação a alguma coisa, a gente consulta uma pessoa que a gente tem certa confiança, que vai nos orientar melhor. Da mesma forma, nessa parte natural, nós temos esse dom sobrenatural, que é o dom do conselho. E esse dom do conselho já não é um dom que não é um conselho que nós pedimos para as pessoas, que é imperfeito, seja uma alma humana, é imperfeito, está fadado, digamos, ao erro. Mas é um conselho que o próprio Deus nos dá. Então, essa prudência superior, né? Que nos orienta de forma segura, sem timidez e sem incerteza. Então, enquanto a prudência vai ser orientada, a virtude, vai ser orientada pela razão, pelo caráter humano, o conselho, o dom do conselho é impulsionado pelo Espírito Santo, ou seja, tem um caráter divino. Né? Porque ele vai comparar até assim que a prudência humana, às vezes ela é muito tímida, né? Então, por exemplo, ele fala em Santa Catarina de Sena, por exemplo. Pela prudência, nós temos que nos alimentar, né, para manter a nossa saúde. Mas Santa Catarina de Sena passava a quaresma inteira se alimentando só da Eucaristia. Então, essa ação dela é um dom do conselho. Ou seja, é uma ação que extrapola a prudência humana. Então, é uma norma divina que não aceita a falha na mortificação, como diz assim, né? Não aceita uma falha na mortificação. Que tem, digamos, uma norma mais elevada que a humana. Ele dá outros exemplos também. São
não esqueci o nome do Célio, que ele operava muitos milagres, então também pelo dom do conselho. Para nós, se a gente resolve operar um milagre, vai ser uma imprudência, né? Quer dizer, agora tudo está curado, né? Então, assim, é uma imprudência. Agora, pelo dom do conselho, eles agem exatamente com essa certeza, com essa firmeza, com essa segurança, sem timidez, porque é Deus que está ali agindo, né? É a norma divina. Então, nesses graus, nós temos no primeiro grau, o indivíduo acerta prontamente, com segurança, ao realizar tudo que é a vontade de Deus nas coisas essenciais para a vida espiritual. No segundo grau, mostra a vontade de Deus não só nas coisas necessárias à vida espiritual, mas também naquelas que não são absolutamente obrigatórias, né? Mas convenientes e benéficas. Então ele vai subindo, né? E no terceiro grau, ele diz que a mão de Deus orienta com firmeza, sem hesitação e sem tropeço, indica, né, aquela alma até alcançar o ápice da perfeição para o qual Deus chamou. Tá. Outro dom, então, que é um dom intelectual, é o dom da ciência. O dom da ciência nos faz nós conhecermos as criaturas, né? Então, a ciência humana, quando nós temos um conhecimento humano, nós conhecemos, a gente diz que tem um verdadeiro conhecimento quando se conhece pelas suas causas imediatas, né? É o conhecimento humano das criaturas. Já esse dom da ciência, ele diz que é o dom, deixa eu ver onde que está aqui, ó, é a ciência dos santos. É a ciência daqueles que possuem a graça de Deus e que têm em seu espírito o Espírito Divino, que os move e guia em sua inteligência para que possam conhecer essa ciência divina. Então, faz-nos conhecer ou compreender divinamente as criaturas para que a partir delas possamos nos elevar até a Deus. Então, ele, da mesma forma que eu já tinha falado, né, a ciência humana é aquela discursiva que vai chegando nas verdades lentamente, penosamente, através do nosso raciocínio, das nossas conjurações. Já o dom da ciência também nos leva a esse conhecimento por intuição. Tá? Ele considera, então, como as criaturas como todas ordenadas a Deus de maneira mais profunda e mais ampla. E a primeira coisa que ele nos revela é uma súbita e profunda convicção das vaidades das coisas. Salomão já dizia, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é um sábio. Então, e a pessoa volta-se para Deus e compreende o caminho da perfeição cristã. E num segundo momento que ele diz, seria uma segunda conversão que o dom da ciência traz. Ele diz que essa conversão muitas vezes é muito dolorosa. E é como se, não só aqui ele fala, né, mas em outro momento ele fala também, que seria já uma parte da noite escura da alma. Então, em que a pessoa, ela sente até uma dor, um dilaceramento do coração, que chega a produzir na alma um total desprezo pelas coisas da terra, né, que é a noite dos sentidos, que fala São João da Cruz, seria a purificação que Deus submete às almas para elevá-las a mais altas alturas. Então isso também é pelo conhecimento, né? Começa a ver a miséria das criaturas. Então ele fala aqui, dá um exemplo de São Francisco de Assis, né? Que no primeiro momento sentiu a necessidade de despojar-se de tudo, todas as coisas, desprezo pelas coisas da terra, mas que depois, no segundo momento então ele começou a ver as coisas de maneira nova. Nos altos graus ocorre um desprendimento definitivo e perfeito das coisas, ver as coisas não com apego mais, não com afeto, mas ver as coisas todas ordenadas para Deus. Né? Todas as criaturas falavam de Deus. E ele conversava até com os pássaros. Depois nós temos o dom do entendimento, que vai ser o terceiro dom relacionado à inteligência. Então, conselho, que é um dom, digamos, prático para nossas ações. O dom da ciência, do conhecimento. Tá? O do entendimento, o da ciência seria mais um conhecimento das coisas. Tá? A gente vê a criatura como ordenada a Deus. Tá?
E o do entendimento é o conhecimento das coisas sobrenaturais. Então, começa a se penetrar, como a gente tinha falado antes ali, penetrar no entendimento e saboreá-las. Então, saborear as verdades ocultas, né? Saborear aquilo que está ali na palavra, mas que às vezes eu estava lendo só de relance. Aquilo começa realmente a ser percebido de uma forma diferente, penetrar nas verdades de Deus, né? Entendê-las, saboreá-las. E o dom de entendimento pressupõe o conhecimento e a avaliação perfeita do fim, ou seja, o fim útil pelo qual todas as coisas estão ordenadas. Nos faz distinguir entre o verdadeiro e o falso no âmbito sobrenatural e compreender que as coisas divinas estão acima das humanas. Como nos falta, né, esse dom do entendimento. Ele é um dos dons da contemplação. Nos faz penetrar nas profundezas da verdade da fé, compreender o que se refere às nossas ações, as obras de amor e de caridade que devemos praticar para alcançar a vida eterna. E nos serve para descobrir tudo que está oculto e que é necessário à nossa salvação. Então é um conhecimento, a mesma forma que a ciência das criaturas, o entendimento das verdades sobrenaturais. Quanto mais elevado, mais revela a perfeição divina. E também, como a gente começa a perceber mais a perfeição divina, quanto mais elevado, mais perfeitamente compreendemos também a nossa miséria. E com esse dom, né, se recebe a bem-aventurança, que ela diz que era a bem-aventurança dos puros de coração. Então, essa pureza de coração é adquirida pela dor, né, que deixa a alma em profunda desolação, para limpar os olhos do seu espírito, para que possa ver a Deus. E hoje a palavra fala nisso, né, que eu veja. Então, ele faz essa comparação, assim, de que o cego ali, né, na leitura de hoje, ele vai dizer o cego, ele vê que tem um movimento, ele percebe pela audição que tem um movimento lá, alguma coisa está acontecendo, mas ele não consegue ver, né? Então ele pergunta, mas e o que está vendo? É Jesus que está passando. Então, com esse dom de entendimento, a gente começa a ver as coisas pela visão de Deus. Embora a visão de Deus mesmo, o dom superior, é o da sabedoria. Mas a gente começa a já ver as coisas pela visão de Deus. Né? E começa então esse entendimento começa então a purificar a nossa alma, a purificar a nossa visão espiritual. Os olhos do nosso espírito. Até a semana que vem é sobre as bem-aventuranças, né? Mas no outro livro do Santo Agostinho que eu trabalhei, aí então a primeira bem-aventurança é os puros ver a Deus, é a pureza, né? Aí tu vai passando por todas as bem-aventuranças, aí quando chega, aí tem uma oitava. A oitava, na verdade, ela é o dom da pureza de novo. É quando tu chega no ápice. Né? Aí então não é como se tivesse voltado para o início, né? Mas na verdade é que foi purificando ainda mais, né? Então aí quando tu vai chegar de fato é o estágio mais elevado, né? Aí então é o estágio mais pleno, mas esse estágio inicial da pureza ele é necessário, né? Para que a gente possa caminhar na vida de fé, né? Então essa transformação, se ela não acontecer, é quase impossível. Para que a gente consiga caminhar, né, na vida de fé, a gente progredindo nos dons, né, nos frutos, nas bem-aventuranças. É a pureza do coração. Então, por último, o dom da sabedoria. Então, embora todos os dons a gente falou que eles se baseiam ali nos dons intelectuais, né, eles têm como fundamento a fé, né, o dom da sabedoria ele tem também como virtude a caridade, né? Porque a sabedoria recebida como dom do Espírito Santo, um pouco diferente da sabedoria humana, né, do conhecimento intelectual, existe esse conhecimento das coisas divinas mais pela união com Deus, mais pelo amor para com Deus, do que pelas nossas próprias capacidades
capacidades, né? Intelectivas ou de pensamento. Então, a pessoa que recebe o dom da sabedoria, ela consegue unificar todo esse conhecimento, então, e ver os vínculos que existem entre todas as criaturas e Deus. É como se ela estivesse vendo todas as coisas pelo mirante de Deus. E São Tomás de Aquino ele vai dizer assim, que quando nós temos para as coisas mais baixas que nós, digamos, para as coisas, é melhor que nós as conheçamos do que nós as amamos. Nós as amemos. Porque quando nós conhecemos as coisas inferiores a nós elevamos elas à nossa capacidade. Agora, e da mesma forma, quando nós conhecemos as coisas superiores a nós rebaixamos a nossa capacidade. Então ele fala que em relação a Deus, é melhor que nós o amemos do que nós o conheçamos. Estou pegando. Ou seja, quando eu conheço uma coisa, eu trago ela para a minha capacidade. Se ela é inferior a mim, é como se eu a elevasse. Agora, se ela é superior a mim, eu a diminuo. Já quando eu a amo, eu me rebaixo a ela se ela é inferior a mim. Se eu amar uma coisa, mas eu me elevo a ela se ela é superior a mim. Deu para entender? Então, pelo amor, nós nos elevamos a coisa se ela é superior a nós, ou nos rebaixamos se ela é inferior. E pelo conhecimento, nós elevamos se ela é inferior e rebaixamos se ela é superior. Então, São Tomás diz que é melhor que nós conheçamos as coisas e amemos a Deus. Entendeu? Porque o amor faz com que nós elevamos. Então, ele diz que esse dom da sabedoria é exatamente pelo amor, pela união de amor que nós temos para com Deus, nós somos elevados à sabedoria divina. E conseguimos, então, contemplar as coisas pelos olhos de Deus. Então, ele diz que é o homem, é a faculdade mais alta, digamos, é o dom mais alto do Espírito Santo. Ele coordena todos os nossos conhecimentos, né? Todo o conhecimento das coisas mais elevadas. Porque a causa suprema de tudo é Deus. Então, a gente falou, né, que ele tem estreita relação com a caridade, ele nasce dela e a ela conduz. Então a pessoa conhece porque ama. O objeto da sabedoria é a própria bondade divina, vivenciada e apreciada, ou seja, experimentada. É a experiência do amor de Deus. Então, esse dom é o que produz em nós a semelhança mais perfeita com Jesus Cristo. E então, no primeiro grau, ele diria que nós recebemos esse dom e aderimos a Deus, e por essa adesão temos um julgamento correto, uma retidão sobrenatural para julgar as coisas divinas. Temos normas divinas para orientar nossas ações e operações. No segundo grau, um gosto especial pelas coisas divinas, sendo que as coisas terrenas tornam-se amargas perto do sabor das coisas divinas. Ele também nos revela os tesouros da dor e incita o desejo ardente por ela. E em terceiro grau, produz em nós a semelhança mais perfeita com Jesus Cristo. E já a partir dessa vida se consegue viver algo de divino. Então, vislumbra desde essa vida algo de divino. E ele fala então que esse dom nos produz em nós a bem-aventurança dos pacíficos, que são os filhos de Deus, né? A paz que supera todo entendimento. Então, são esses. Não sei se ficaram com muita dúvida, se ficou muito confuso. Espero que o Espírito Santo ilumine, né, a nossa inteligência para que a gente possa compreender, porque realmente estão acima das nossas capacidades, né? São dons do Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta, Adriana. Sim. O dom de conselho. O dom de conselho é um dom que vem para mim, mas para mim usar esse dom como no meu agir. Sim, ou é um dom que vem para mim
vamos dizer, se usar esse dom em função de outro. Em todos os sentidos. É o dom de conselho divino. Ele organiza e ordena as ações. Tanto um quanto o outro. Tanto é que ali, por exemplo, pelo dom que a gente viu ali, pelo dom do conselho, os santos realizavam os milagres. Ou seja, era uma operação que eles realizavam, mas que tinha efeito no outro, né? Então, através do dom do conselho, a tua palavra é instrumento para o outro. Isso aí. Parece que você mistura, mas você tem uma ligação assim, muito próxima com o dom de sabedoria. Né? Sim, é que o dom da sabedoria, ele coordena todos os dons, ele está acima de todos os outros. Ele fala bem aqui assim, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Vou ler assim. Da mesma forma que o conhecimento intelectual não consiste em informações isoladas, mas na coordenação desses conhecimentos para formar uma unidade, essa coordenação mais elevada, numa compreensão mais profunda e abrangente, é dada pela sabedoria, na ordem natural. Então, eu tenho muitos conhecimentos, eu vou juntando, vou formando uma unidade, e eu consigo ter uma unidade para todo aquele meu conhecimento. Da mesma forma, nos dons sobrenaturais. Na ordem sobrenatural, essa coordenação é mais essencial. E mais do que unificar os conhecimentos, que ela diz que é dada pelo entendimento, que unifica o conhecimento, é necessário perceber os vínculos que interconectam as criaturas entre si e com Deus. Então, eles têm relação uns com os outros, até porque todos eles estão ordenando a inteligência. Mas a classificação aqui, deixa eu ver se eu acho que eu vou tirar a coisa, porque eu achei que estava muito grande. Mas até ele... aqui, então aqui, ó, os dons que estão na inteligência, né? A sabedoria, o entendimento, a ciência, o conselho. Então a sabedoria, ela julga as coisas pela visão divina. O entendimento conhece as verdades divinas, né? E o conselho, ele organiza e dispõe nossos atos. Então nós precisamos conhecer as verdades divinas, julgá-las, né? Para que organize as nossas ações, os nossos atos. Então, o do conselho seria um dom mais prático, relacionado às nossas ações mesmo. Mas todos eles estão relacionados, porque todos estão relacionados à nossa inteligência, né? Depois a piedade, né, que vai em relação às nossas relações com os demais, e os sensíveis, que é o da fortaleza, né, que nos livra do medo, do perigo, e do temor a Deus, então, para moderar os nossos ímpetos desordenados. Então, agora só falta fazer um retiro de dons. Batismo do Espírito Santo, para receber a infusão da cordão do Espírito Santo, e depois fazer um retiro de dons. Aí vem a parte dele experimentar o gosto. Exatamente. Os dons, eles fazem nós conhecermos por intuição, por experimento. Mas tu não diferente dos dons, diferente das virtudes. Aí tu experimenta os dons. Nada não fiz. Como é que é assim, o retiro mesmo? A parte prática, que é a renovação carismática que faz. A nova efusão do Espírito Santo, depois vem outro momento. Mas é só a renovação carismática que faz? Sim, é só a renovação carismática que faz. Os dons do Espírito Santo, todo mundo pode pedir. Exatamente aqui, ó. Pode pedir, mas assim um encontro forte para receber a infusão, é uma renovação que tem no seminário de vida. Então, os dons do Espírito Santo, como que tu consegue? Ali a gente falou já, né, na verdade. Primeiro tu tem que desejá-lo, buscar conhecê-lo, invocá-lo, ou seja, aqui essa oração foi São Tomás de Aquino que fez, né? Ele criar o Espírito, né? Então, uma dessas tem sabendo, não pode pegar essa. Então, aumentar a caridade e as virtudes, a prática das virtudes. Tudo isso faz com que nós possamos desenvolver os dons do Espírito Santo.
Eu acho que tu não estava no início da aula, né, claro. Mas assim, ó, os dons nós recebemos no batismo. Todos nós recebemos no batismo. Nós só perdemos se nós cometermos pecado mortal, tá? Então nós recebemos esse organismo espiritual. Mas da mesma forma que nós recebemos as nossas potências, no caso, né, a inteligência, a memória, são potências que nós recebemos na nossa concepção ali. Da mesma forma que são sementes, elas precisam ser cultivadas. Né? Então, os dons do Espírito Santo, quantas pessoas batizadas hoje que não se deixam mover pelo Espírito Santo? Ele até faz uma comparação assim, ó, que seriam como se fosse um rádio, né? Nós seríamos assim, existem as ondas do rádio e os dons seriam o rádio, ou seja, aquele que é o receptor das ondas do rádio. E nós recebemos. Só que não só recebemos aquelas noções do Espírito, como também ajuda-nos a realizá-las, né? Não só recebemos, como os dons do Espírito ajudam a nos realizar. Só que, para mim poder desenvolver os dons do Espírito Santo, eu tenho que desejá-lo, amá-lo, invocá-lo, praticar a caridade, praticar as virtudes, né? Então tudo isso faz com que nós possamos então ir desenvolvendo e estar atento às suas inspirações. Então eu fico até pensando assim no rádio, né? Tu tem um rádio lá, tá com um receptor lá, tu não ligou ele na tomada, né? Tá lá, tu tem lá, tá lá, mas tu não sintonizou. Bom, mas daí tu sintonizou, tu ligou ele na tomada, mas ele tá ali naquela... Ou seja, não tá passando nada, ele tá só aquela barulheira, né? Então tu vai aprimorando. Daí daqui a pouco tu colocou numa estação. Daí começou, ó, o Espírito Santo tá te mandando, digamos, umas moções, tu sintonizou. Mas tu tá escutando, mas tu nem sabe o que tá passando lá. Ou seja, tu não deu a devida atenção àquelas moções do Espírito. Mas daqui a pouco tu prendeu a tua atenção lá, né? Ou seja, tu deu atenção àquelas moções do Espírito Santo. E é aí que exatamente o Espírito Santo começa a operar em ti. Então, no início a gente leu ali nas Sagradas Escrituras que ele fala isso, né? Que os discípulos chegaram lá e, embora eles tivessem recebido o batismo em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo não operava neles, não agia neles. Né? Então, eles impõem as mãos e o Espírito Santo age neles. Então, é exatamente isso. Não que nós vamos receber de novo o Espírito. Não, nós já temos, se nós estamos na graça, nós fomos batizados, nós temos o Espírito Santo. Nós temos os dons do Espírito Santo. Ele diz assim que o dom do Espírito Santo não é só para os santos, não. Os dons do Espírito Santo são necessários à nossa salvação. São Tomás de Aquino diz que eles são indispensáveis à nossa salvação, à santificação da nossa alma. Então, só que eles precisam realmente ser desenvolvidos, né? E ele fala exatamente do que nós precisamos para desenvolver os dons do Espírito. Que são essas... Tem os dons de serviço, né? Que é para colocar... Hoje, por acaso, eu acho que é